Quero convidar você nessa manhã para a gente ler um texto da palavra de Deus, o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 8. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim o texto, João 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E tendo o povo ir a ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero repetir esse verso de número 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele possa falar ao nosso coração. Queridos, a expressão de Jesus, eu sou a luz do mundo. O que essa expressão quer dizer, à luz de todo esse contexto que a gente leu aqui nessa manhã? Eu sou a luz do mundo. Jesus era fantástico em pegar figuras que expressassem de maneira profunda e ampla algumas coisas que as pessoas vivem. Algumas coisas que o mundo vive, algumas coisas que estão presentes na sociedade. E ele diz que ele mesmo é a luz do mundo. Eu queria fazer algumas afirmações a respeito do que significa a luz. A luz, ela representa a vida. É maravilhoso quando você e eu podemos contemplar um novo dia. Quando o dia começa a amanhecer e começa a se despontar o sol no horizonte, as plantas, elas também, digamos assim, elas nascem, né? Elas se renovam para esse novo dia. Os pássaros, talvez antes do sol nascer, ali, quando o sol chega, eles já começam a cantar. As flores ficam mais desabrochadas. E
Se você estiver dormindo sem uma cortina no quarto, o sol te convida para pular da cama. Te convida. Ainda que você tenha dormido tarde, você tenha dormido pouco, você vai precisar colocar ali alguma coisa para escurecer o quarto, se você quiser esticar um pouquinho mais. A luz representa a vida, representa o convite de Deus dizendo: vem para a vida, vem para fora, vem celebrar ao Senhor mais esse dia. Mas vejam só, queridos, quando surge a luz, as trevas desaparecem. E as trevas representam uma espécie de uma parada. As trevas representam uma espécie de interrupção da vida. As trevas representam uma espécie de silêncio. Normalmente, na madrugada, é momento de silêncio. Embora hoje a minha esposa falou: mas que som é esse, Jesus? Por que ele não quebra? Tinha alguém que insistia em ouvir música alta a noite inteira lá na região que a gente mora. E chegava lá no nosso quarto. Queridos, a luz, ela é vida, e talvez as pessoas que moram no estado do Amapá estejam percebendo a realidade dessa figura de uma maneira muito mais profunda. Vocês, não sei se vocês estão acompanhando os telejornais, há 20 dias há um apagão no estado do Amapá, e pelo menos 16 cidades estão ali sem luz, ou a cada 2, 3 horas por dia com luz. E eu, por curiosidade, dei um Google lá para saber quais os impactos que isso causou na cidade. Gente, as pessoas perderam toda a alimentação, especialmente aquilo que depende de geladeira. As pessoas perderam eletrodomésticos, perderam TV, tudo aquilo que a luz que fica indo e voltando fazia os aparelhos não funcionarem mais. A cidade, que vive muito da pesca, tem prejuízos imensuráveis. Os postos de saúde, os hospitais não podem fazer cirurgias. Se do ponto de vista natural, a luz ela é fundamental para que a vida aconteça, imagine você do ponto de vista espiritual. É isso que Jesus está dizendo: olha, eu sou aquilo que representa a vida, eu sou aquilo que traz vocês para a plenitude, para algo melhor. E a luz, queridos, que foi uma bênção de Deus, a luz natural, a luz artificial, né, que foi uma bênção de Deus criada para a humanidade, ela possibilitou e possibilita que muitas pessoas entre a vida e a morte sejam mantidas por aparelhos. Você já imaginou uma pandemia sem a luz? Como é que os hospitais iam manter as pessoas que estão ali e que milhares delas se recuperaram, sem a luz, sem a respiração mecânica, né? Agora, percebam, queridos, que na escuridão não é possível desenvolver as obras da luz. É por isso que Jesus nos convida a vir para a luz. É por isso que Jesus diz que Ele mesmo é a luz. É por isso que Jesus convida as pessoas a segui-lo. É por isso que Jesus quer que as pessoas tenham um encontro com Ele. Porque na escuridão a gente não consegue, ou a gente não pode desenvolver as obras da luz. E quais são as obras da luz? As obras da luz, queridos, é a capacidade do ser humano de ter empatia com o outro. É a capacidade do ser humano de amar o outro. É a capacidade do ser humano de amar a si mesmo para também amar o outro. É a capacidade do ser humano de desenvolver atitudes de bondade, de compaixão, de altruísmo. É a capacidade do ser humano de arriscar a sua própria vida para trabalhar, para salvar outra pessoa, não apenas por causa do salário que ele vai receber no final do mês, porque o salário não paga uma vida.
mas é a capacidade da pessoa, especialmente as pessoas que trabalham na área da saúde, na área da segurança e em tantas outras áreas, de dizer: não, eu vou lá porque eu tenho um compromisso com o ser humano, com a vida. Os problemas causados pela escuridão, a Bíblia fala deles de maneira muito particular, mas eu quero colocá-los de uma maneira mais geral aqui. Os problemas são, queridos, o sofrimento, o pecado, a própria maldade do ser humano, que se revela em último sentido pelas expressões de morte, e tudo isso a Bíblia compara como a escuridão, como as trevas. E Jesus, ele vem nesse texto e diz que ele representa a nova luz. Ele representa a luz que poderia dar direção e esperança para as pessoas. E essa luz que Jesus diz ser, ela é mais forte do que todas as outras luzes do mundo. E muitas vezes, queridos, ainda que as luzes artificiais mantenham a vida e ajudem a gente a funcionar melhor, elas são absolutamente provisórias. Se tiver um apagão, parece que a nossa vida não funciona mais. Você já pensou, então, se nós trouxermos essa figura para a questão da nossa alma? Se há um apagão na nossa alma, a gente sente que a nossa vida não funciona direito. Se há um apagão emocional, existencial, espiritual, a gente sente que a gente não tem forças para reagir diante da vida. Mateus, no capítulo 4, no verso de número 16, o evangelista expressa que a chegada de Jesus ao mundo, da seguinte maneira: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. É isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho fez conosco. Nós estávamos também vivendo na escuridão. Aliás, após o pecado, toda a humanidade entrou nessa realidade que a Bíblia usa a palavra escuridão para falar de distanciamento de Deus, para falar de separação, de alienação de Deus. E então o evangelista é muito feliz ao dizer assim: olha, o povo que vivia em trevas, eles viram grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, Jesus se manifestou para eles. Queridos, a presença de Jesus é tida como um novo começo. A presença de Jesus é tida como aquele que chega na vida das pessoas e traz direção, e lida com os seus conflitos, e lida com a sua realidade, lida com o seu abatimento, lida com o seu desânimo, lida com a sua falta de esperança. E seguir a Jesus é tê-lo como Senhor e Salvador. E se você e eu temos Jesus como Senhor e Salvador, isso quer dizer que nós experimentamos, numa certa medida, a verdadeira vida. Por que eu digo numa certa medida? Porque presentes nesse mundo, nós ainda temos os nossos apagões. Presente nesse mundo, às vezes, a luz que há em nós não reflete tudo aquilo que Jesus gostaria que ela refletisse. E nós mesmos, muitas vezes, ignoramos o potencial da luz que nós somos diante de Deus, em Jesus Cristo. Você sabe quando a gente reconhece o valor mesmo de uma pequena luz? Quando você se vê numa total escuridão. Quando a gente se vê numa total escuridão, a chama de uma vela, ela mostra o que está presente na casa, ela mostra as coisas que eu posso pegar e acessar. Então é essa figura que Deus usa para dizer que nós somos essa pequena luz. Nós somos essa pequena luz num mundo
ainda em trevas e escuridão. Mas nós precisamos ter cuidado, porque o velho ditado diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que o contexto da passagem que a gente leu hoje mostra exatamente essa realidade. Muitos daqueles que se dizem cristãos não estão, ou que reluzem de alguma maneira na sociedade, são confrontados pelas palavras de Jesus nesse texto. Veja só, a afirmação de que Jesus trouxe para ele mesmo, de que ele era luz, deveria ser então interpretada à luz desse contexto. E o contexto para nós diz aqui que Jesus, ele foi ao Monte das Oliveiras para orar. Era costume de Jesus de sair e orar, ter um tempo com Deus. Ele acorda bem cedo, o texto diz de madrugada, ele volta ao templo, e ali as pessoas sabiam que ele ia trazer mais algum ensino. E as pessoas chegam próximas a Jesus. E antes que Jesus comece talvez o seu primeiro ensino do dia, dois grupos de religiosos se apresentam para ele: os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus eram religiosos que tinham entre os judeus e que se julgavam assim, bastante espirituais. Eles, na verdade, se julgavam até mesmo aqueles que iriam proteger o ensino correto, aqueles que iriam proteger a lei de Deus, aqueles que iriam, inclusive, tentar controlar a vida das pessoas. Será que existem pessoas no tempo de hoje que tentam controlar a vida de outros cristãos pelo comportamento? Será que existem pessoas que ainda, talvez nem com a maldade no coração, mas porque foram criados num ambiente em que, olha, o vizinho está fazendo isso, olha, o vizinho está fazendo aquilo. Eu me lembro certa vez de uma criança que ela, vez ou outra, ela saía da casa, passava pelo corredor e chegava até a frente da casa, via o que estava acontecendo, voltava e dizia para a mãe: mãe, olha, o fulano passou, olha, o fulano chegou. E a mãe dizia: é? Olha, chegaram algumas pessoas assim, é? E a criança se sentia importante, né? Porque toda hora ela ia e trazia uma notícia nova. Mas a gente achou estranho aquilo e falou para aquela mãe: olha, não permita que a sua filha faça isso, porque ela está construindo um hábito de olhar o comportamento das pessoas e falar para os outros. E a mãe ficou brava. A perspectiva dela era outra, né? Era outra. Mas ok, como que nós construímos os hábitos de olhar para a sociedade, de olhar para outros crentes, de olhar para outras pessoas e dizer como elas estão ou não vivendo diante de Deus? Esse é o ponto, queridos. E aqui no texto que a gente leu, a gente tem pelo menos 4 grupos de pessoas. Essas pessoas, elas fazem parte da história que foi narrada. E a gente precisa se perguntar: o que essas pessoas estão fazendo nessa história? Quem são elas e o que elas estão fazendo? Bem, os escribas e os fariseus, eles são religiosos, legalistas. Eles acham que as pessoas deveriam cumprir a lei à risca. Eles não somente exigiam o cumprimento da lei, mas eles queriam que Jesus, quando vissem as pessoas fazendo algo errado, que Jesus julgasse e condenasse as pessoas. Então, eles sabiam que Jesus estava no templo, eles pegaram uma mulher e levaram lá até a presença de Jesus. E falaram: olha, Jesus, ela estava lá na prática do pecado. O interessante é que o homem não aparece na história, né? Quem era o cidadão que estava cometendo o pecado com a mulher? Alguém liberou esse cara, né? Alguém falou: não, vai. Vai embora, porque a gente só quer a mulher. O homem não aparece. Se há prova de que a mulher estava cometendo pecado, ela não podia cometer aquele pecado sozinha. Atenção, muitas vezes nós somos seletivos no nosso julgamento. Nós somos seletivos em quem a gente quer
falar, em quem a gente quer proteger, em quem a gente quer guardar, em quem a gente quer expor. Então esse é o primeiro grupo, o grupo dos religiosos. O segundo grupo é a multidão, já que o texto diz que o povo foi até Jesus para ver o que ele ia ensinar. Mas o texto não fala da multidão, porque parece que a multidão está calada. A multidão está em silêncio. Muitas coisas acontecem na sociedade, muitas coisas acontecem no mundo, muitas injustiças estão acontecendo agora, e muitos de nós estamos calados. Muitas igrejas estão caladas, muitas autoridades estão caladas, estão em silêncio. Estão esperando o que vai acontecer? O que elas estão esperando? Ok, mas há um terceiro grupo, representado aqui nesse texto, é a própria mulher, essa mulher sem nome, essa mulher que é trazida para o julgamento público, essa mulher que não tem direito a falar, essa mulher que é exposta. E é interessante que os fariseus e os escribas, os religiosos, eles já haviam ouvido de Jesus o seguinte: olha, se você olha para um homem ou uma mulher com intenção impura no coração, você já pecou com ela ou com ele. O que vocês estão querendo falar? O que vocês estão querendo dizer? Mas agora, essa mulher está ali, isolada. Nem o cúmplice estava ali para dividir a culpa com ela. Mas a gente tem uma quarta pessoa nesse texto. E essa pessoa é Jesus. Ele é o mestre. Ele é o mestre não apenas porque trazia ensinos e teorias que as pessoas ficavam de boca aberta, mas é porque ele era a própria sabedoria de Deus, ele era o próprio Deus, e na sua sabedoria, ele não aceitou o papel de ser juiz naquele momento. Ele poderia, vocês querem que eu julgue aí uma situação? Tá bom, eu sei de todas as coisas, vou funcionar aqui como juiz, nesse tribunal que vocês montaram aí. Cadê as provas? Quem viu, quem não viu? Como é que essa mulher chegou aqui? Jesus não entrou nessa conversa, gente. Jesus não entrou nessa conversinha dos religiosos e das pessoas que estavam ali ao redor. Jesus, na sua sabedoria, ele decidiu ser pastor. Ele decidiu ser um pastor amoroso. Ele decidiu ser aquele que levanta-se e se ergue, conforme diz aqui no verso de número 16, erguendo Jesus, erguendo-se. Você já percebeu que a maioria das vezes que os relatos bíblicos falam dos encontros de Jesus com as pessoas, não é aquele encontro em que Jesus bate o paletó assim na multidão para todo mundo cair. Ele olha pessoalmente, individualmente para alguém, ele olha nos olhos, parece que há até aquele momento ali, até aquele clima assim, ele se ergue e ele olha para os lados. Cadê as pessoas? Mulher, só eu e você estamos aqui? E eu posso imaginar aquele olhar cheio de graça, aquele olhar cheio de misericórdia, aquele olhar cheio de compaixão, já que Jesus conhecia a vida daquela mulher, e já que diante de Deus, toda a nossa vida está nua e patente. É mais ou menos quando a gente vive com alguém há alguns anos, ou muitos anos, e a gente já não consegue esconder tudo. Alguma coisa consegue, né? Mas tudo não. Então, por exemplo, a minha esposa pode perceber quando pela minha fisionomia eu não estou muito bem. Ela pode perceber quando pela minha fisionomia eu não disse tudo. Ela pode perceber pela minha fisionomia um dia que eu estou meio para baixo. Pode não estar acontecendo nada. Pode não estar, pode não ser um momento em que eu estou escondendo algum segredo. Não. É porque o convívio, agora Jesus, que é o Senhor, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que nos conhece desde a constituição, desde o nosso nascimento. Ele olha para aquela mulher,
ele sabia da história daquela mulher, e ele diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Acusaram. Ninguém te condenou? Ela disse: Senhor, ninguém, nem tampouco eu. Vá e não peques mais. Queridos, em qual desses grupos você se vê? Qual desse grupo te representa? O grupo dos religiosos? O grupo da mulher que muitas vezes tem a sua vida exposta? Às vezes você quis encontrar ajuda na religião, às vezes você quis encontrar ajuda em alguma igreja, e você começou a abrir o coração para alguém correu e já contou para todo mundo. E você vive então com essa ferida. Qual é o grupo que te representa aqui? A multidão que fica em silêncio? A multidão que parece que está esperando a ver quem é que vai sair vitorioso naquela conversa para decidir o lado que vai ficar? Ou Jesus, esse que é a luz, a plenitude da luz, aquele que diz que não somente Ele é a luz, mas aqueles que o seguem também compartilham dessa luz, recebem essa luz, e é o próprio evangelista Mateus que vai dizer no capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Uau! Jesus falar a respeito daqueles que o seguem, dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Aí a gente fala, Senhor, mas espera aí, tá, coloca aí uma lamparina, uma vela, uma luz bem pequena. Jesus enche a boca, vocês são a luz do mundo. E por que Jesus diz, vocês são a luz do mundo? Queridos, por quê? Porque em João, no capítulo 9, no verso 5, ele diz, olha, enquanto eu estava no mundo, João se referindo a Jesus, enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Então, o que se espera, o que Jesus espera dos seus seguidores é que sejamos essa luz que agora brilha por causa de Jesus. Nós não temos luz própria, queridos, em termos de salvação e nova vida, em termos de fazer o bem incondicionalmente, em termos de fazermos julgamentos corretos o tempo inteiro, em termos de olhar para a vida das pessoas e ter uma visão correta de quem elas são e das suas motivações. Então é por isso que a Bíblia não somente pede, mas ela proíbe-nos de julgar os outros. Ela proíbe. Olha, se num tribunal, onde o advogado vem com provas em favor da defesa, o outro vem com provas em favor da acusação, o promotor trabalha no caso, o juiz fica em dúvida. Agora imagina a gente. Imagina nós, seres humanos, muitas vezes sem as informações a respeito da vida dos outros, fazendo julgamento à torta e à direita. E as redes sociais hoje, elas possibilitaram, elas multiplicaram, elas elevaram em não sei quantas vezes as nossas experiências de julgamento, né? Então, de repente, uma frase ali que a pessoa coloca já é uma cutucada em alguém. Ou é uma cutucada no mundo, ou é uma cutucada em si mesmo, ou é uma defesa, ou talvez ela foi incompreendida, talvez ela foi, ou a pessoa foi incompreendida durante o dia, não foi bem tratada, não foi acolhida, e ela escreve nas redes sociais. E aí alguém se pergunta, nossa, será que é em casa? Será que é no trabalho? Será que é?
Parece que nunca as palavras do Evangelho que dizem, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra estranha, mas somente aquelas que sirvam para edificação, que sirvam para construir alguma coisa, que sirva para ajudar as pessoas, foi tão presente, tão necessária para o nosso tempo. Talvez a gente pudesse mudar, parafrasear esse texto, dizer assim, não saia da sua tecla, né? Não tecle. Cuidado com o que você vai teclar. Vai edificar? Não vai? Gente, Jesus, ele não apenas disse que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo, mas ele virou-se para nós e disse, vocês são a luz do mundo. Então, se veem como a luz do mundo. À medida que vocês conhecem a Deus, o meu Pai, à medida que vocês conhecem a mim, e vocês vão se reconhecer como filhos, e a identidade de vocês vão ser mais afirmada, e vocês vão se ver de fato como aqueles que, em meio à escuridão, serão notados. Em meio à escuridão, vocês serão acessados. As pessoas vão te perguntar, o que você pensa sobre tal assunto? O que você pensa sobre tal situação? O que você pensa sobre política, sobre economia? O que você pensa sobre a vida? As pessoas te perguntarão se você está vivendo com medo nesse tempo. E aí, para você dizer que você vive com esperança, você precisa ser um sinal da luz de Jesus que está brilhando no mundo. E aí você pode testemunhar de como Jesus transformou os seus medos em esperança, de como Jesus transformou a sua angústia ou as suas preocupações com as questões dessa vida em esperança de que, se você morrer hoje, a sua vida continua na eternidade com Deus. Mas vejam só, queridos, João no capítulo 12, no verso 46, Jesus vai dizer que essa oferta dele, de ser luz para as pessoas, de ser direção, orientação, de ser aquele que traz alívio, aquele que traz cura, aquele que não apenas perdoa pecados, mas dá um sentido mais profundo para a vida, ele foi oferecido para as pessoas, mas elas rejeitaram. João 12, 46 diz, eu vim como luz do mundo, para que todo aquele que crê nele, para todo aquele que crê nele, não permaneça em trevas. E em João, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim, olha, se a luz que há em você for semelhante a trevas, em quão grandes trevas você está vivendo? Querido, se a gente não reconhecer que Deus colocou em nós algo absolutamente distintivo dos outros, a gente vai viver em meio às trevas, sendo luz, mas com medo. E eu quero terminar ajudando você e a mim a pensar na seguinte questão: como que a gente vai viver como luz no mundo? Como você e eu podemos sair daqui e durante a semana a gente pensar e receber essa afirmação de Jesus, de que nós somos luz do mundo e viver como luz? Primeira coisa, avalie as suas atitudes de julgamento. É impossível viver sem fazer julgamentos internos, né? Mas nós não precisamos fazer julgamentos públicos. Você não precisa usar as suas palavras, os seus gestos e as suas ações para julgar tudo e todos ao nosso redor. Você já pensou sobre isso? Agora, isso não significa que Deus não te dará a oportunidade de ser questionado por alguém e você manifestar
a luz de Jesus, e você manifestar o Evangelho, e você manifestar uma palavra de esperança, um horizonte no qual a pessoa possa, uau, eu não havia pensado sobre isso. Então avalie as suas atitudes diante de Deus. Será que eu sou muito mais parecido com aqueles religiosos que estão querendo encontrar pessoas em pecado, ou eu sou parecido com os discípulos de Jesus que manifestavam o Evangelho das Boas Novas e diziam: olha, arrependam-se, recebam a graça de Jesus e sigam-o. A segunda maneira como você e eu podemos viver, não somente pensando nas atitudes de julgamento, mas se a nossa posição for semelhante à da mulher, que teve o pecado exposto, que teve a vida exposta, é não viver na escuridão da culpa. Não viva na escuridão da culpa. Se a nossa vida no passado foi uma vida cheia de altos e baixos, e se foi uma vida em que a gente trouxe feridas profundas, mesmo para viver essa nova vida com Jesus, a gente precisa resolver esse problema. Você já não vive mais na escuridão da culpa, do pecado. Encontre um amigo, encontre uma amiga, encontre um irmão que viva a graça e a verdade de Deus, para orar com você e dizer: meu querido, receba o perdão de Deus. Deus te condenou? Não, eu também não te condeno. Mas atenção, você precisa de alguém que tenha experimentado da graça e da verdade, para que você também não seja julgado. Então, sem dúvida, nós só podemos resolver o problema da culpa e do pecado quando nós abrimos, mas nós precisamos pedir a Deus essa pessoa: Senhor, quem é a pessoa com quem eu posso abrir o coração? Você tem que se proteger de fato nesse sentido. Não é com qualquer pessoa, não é qualquer um que pode ouvir os segredos do nosso coração. A Bíblia diz que só Deus julga os segredos do coração humano, e Deus julgará os segredos do coração humano lá na segunda vinda de Cristo. Ele se apresenta diante dessa mulher dizendo: olha, se as pessoas não te condenaram, eu também não te condeno. E num outro texto da palavra de Deus, Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo por meio do meu testemunho. Mas haverá sim um momento em que Deus julgará os segredos do coração das pessoas, mas como um ato final, como um ato, na segunda vinda de Cristo. Agora, queridos, quando Jesus se coloca diante de alguém, quando alguém se vê diante de Jesus, as pessoas não conseguem enxergar um juiz. As pessoas só conseguem enxergar um Deus que olha nos olhos e ama. E quando qualquer pessoa tem uma experiência de ser amado, a pessoa experimenta uma espécie de quebrantamento. Experimenta uma espécie de convulsão da alma, no sentido positivo. E às vezes isso vem de maneira tão forte, queridos, que isso pode vir em meio a muito choro, a muita lágrima, a muito riso. Será que as pessoas, quando se aproximam de Deus, será que as pessoas, quando se aproximam de Jesus por meio da sua vida, elas encontram essa oportunidade de serem amadas por Deus, ou a oportunidade de serem julgadas e condenadas? Você já parou para pensar nisso? Queridos, não importa quem a pessoa seja, qual foi o passado ou o presente dela, quando ela está diante de uma expressão da graça e da luz de Jesus, o coração dela é tocado. O coração dele é tocado. E é para isso que Jesus
manifesta a luz dele por meio da minha e da sua vida. Mas para isso, queridos, é importante que você e eu conheça mais e mais a Deus. Aqui é a terceira lição que a gente pode tirar para a gente viver na luz, né? Ou viver sendo luz no mundo, avaliando quem nós somos e o que fazemos, resolvendo o nosso problema da culpa com o pecado e conhecendo mais a Jesus. Conhecendo mais a Jesus. O texto nosso aqui vai dizer que quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas, mas pelo contrário, ele experimenta dessa luz na sua própria vida, os fariseus disseram: não, você não pode dizer isso, porque não tem uma testemunha ao seu favor. E Jesus diz: não, primeiro que eu sei o que eu estou falando, e segundo, o meu Pai que me enviou, ele é testemunha junto comigo. E vocês não reconhecem o meu testemunho, porque vocês não conhecem nem o meu Pai, nem conhecem a mim. E você sabe por quê, queridos? Que muitas vezes a gente tem dificuldade de viver num mundo em meio à escuridão, porque a gente não conhece tanto assim a graça e o amor de Deus, e a gente se sente tímido em manifestar essa graça e esse amor de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente assume o papel dos religiosos que vão julgar. E Jesus disse: olha, se você conhecesse mais de mim e do meu Pai, vocês saberiam que o que eu estou dizendo é a verdade. O julgamento é esse, queridos. João 3,19. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. João 3,19 está falando de uma situação em que as pessoas experimentam no mundo. Diante da luz, a gente sente medo. E é por isso que muitas pessoas preferem mais continuarem nos lugares escuros do que virem para a luz para mostrarem quem elas são. O nosso papel como discípulos e discípulas, como luz no mundo, é dizer: em Jesus há graça, em Jesus há bondade, em Jesus há salvação, em Jesus há misericórdia. Mas eles só vão poder ver essas coisas se eles perceberem que essa luz que brilha através da sua vida os acolhe, os recebe e os abraça e diz: as pessoas te condenaram, eu não te condeno. Vem para Jesus, receba a transformação, receba a mudança de vida e não peques mais. O não peques mais para a mulher, obviamente não era a expectativa de que aquela mulher nunca mais cometesse pecado, mas era de que aquela mulher agora, a partir daquele encontro, ela iria ressignificar a sua vida e dizer: ok, agora eu experimentei a graça, eu experimentei o amor, eu experimentei a bondade, eu experimentei a possibilidade de construir a minha vida a partir de outras perspectivas, de outros caminhos. E eu quero convidar vocês, queridos, para a gente orar nesse momento e pedir a Deus que nessa semana a gente possa ter oportunidades de manifestar o testemunho, de ser luz onde Deus nos enviar. Seja luz lá no teu trabalho, seja luz na tua vizinhança. De repente o teu vizinho está precisando falar com alguém, mas se você se esconder, como é que ele vai poder falar com você? Em Mateus, no capítulo 5, verso 14, quando Jesus diz que os discípulos são a luz do mundo, ele completa dizendo: olha, não se coloca a luz debaixo do móvel da casa, não, mas coloca a luz no lugar mais alto. A luz precisa ser colocada no lugar mais alto.
Jesus não brilhou por meio de Jesus Cristo na sua vida para você se esconder, mas para você dizer: Senhor, eis-me aqui. Pai, nós pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a viver um evangelho da graça, com menos acusação e mais acolhimento, sem palavras de julgamento e mais palavras de esperança e vida. Ó Deus, se a origem desse aspecto do julgar uns aos outros veio porque nós mesmos não nos sentimos tão acolhidos, quebra, Senhor, essa experiência em nós. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Ajuda-nos a lidar com a nossa história de vida, com a nossa história que muitas vezes produziu feridas, e cura-nos, para que a gente não tenha vergonha, para que a gente não tenha medo, para que a gente não viva o evangelho de maneira escondida, mas para que a gente viva o evangelho da mesma maneira como nós fomos acolhidos em Jesus Cristo, para a gente poder acolher outras pessoas. Pai, se há alguém aqui nessa manhã que na sua história de vida sofreu com julgamentos, com acusações, com condenações, ó Espírito Santo, visita esse coração, visita com a sua graça, visita com cura e restauração. Pai, se a gente tem vivido como igreja esse evangelho de acusação, esse evangelho que não consegue olhar para o ser humano como alguém que necessita da graça e do perdão e da salvação de Jesus, cura-nos também como igreja, Pai. Cura-nos, para que o nosso testemunho seja fiel, para que o nosso testemunho seja parecido com aquele amor ousado de Deus por nós. E assim, Pai, o Teu nome receberá maior honra e maior glória. Amém, amém.